Graças a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém? Amém? Podemos assentar, por gentileza. É motivo de muita alegria estarmos reunidos como filhos de Deus, como aqueles que foram transportados das trevas para a luz, porque creram no que Jesus realizou na cruz. Amém? Só falando para a igreja, vocês estão aqui, que os nossos acompanhamentos estão de pé. Essa semana o Léo me informou que na reunião de homens foi abordado o assunto de finanças, e finanças é um assunto muito importante para o país que a gente vive, a situação, né? A gente estava conversando um dia desse, que os brasileiros não tinham educação financeira, e agora, graças a Deus, as pessoas estão abrindo os olhos para isso, e os países que prosperaram, eles todos se basearam na Bíblia. Então, o Brasil tinha a Bíblia, mas não usava a Bíblia para aprender sobre finanças, administração, multiplicação. E quinta-feira foi falado sobre isso, então vocês deram um grande passo aí para crescer aí na vida financeira de vocês, amém? Que Deus abençoe e prospere todos, é claro, e não só os acompanhamentos dos homens, mas todos aqui, os das mulheres, jovens, namorados, casais, amém? Daiane e William estão nos visitando. Daiane deve ser a moça de branco, que Deus abençoe, seja bem-vindo. William esteve aqui semana passada, não é isso? Eu tenho que confirmar, porque uma vez eu vi duas pessoas ali, e eu falei, vocês vieram aqui já? E elas, não, nunca vieram. Eu falei, não sei se é porque, né, a gente usa óculos, mas então é irmão, porque parecia demais. Inclusive o William parece muito Tiago Brunet. Você conhece Tiago Brunet? Você tem algum parentesco com ele? Não, né? Se falar que tem, dá para acreditar. Eu quase que falei, Tiago Brunet está fazendo uma surpresa aqui na igreja. Parece, ainda bem que você parece com uma pessoa top, né? Então, dá para a gente falar aqui do altar com todo carinho, tá bom? Você ficar mais à vontade no nosso meio, que as pessoas pensam que os crentes é sisudo, né? Carrancudo. Não, a gente é o povo mais feliz dessa terra, tá? Que é lugar de alegria, nós vamos morar no céu. Vamos saudar os visitantes. 1, 2, 3. Visitantes, sejam bem-vindos. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Mais uma vez. Mais visitantes, sejam bem-vindos. Sua presença é um prazer. E com Jesus, o que? Essa igreja ama você. Segurou, não viu a mão não? Tem que fazer igualzinho, ó. Quando você... Aprende aí. Eita, gente. Não. Pessoal, vamos para a Bíblia. Aleluia. Eu prometo ser breve. Atos capítulo 7, a partir do versículo 54, eu peço agora a atenção da igreja, tá bom? Vamos continuar ligados, porque a palavra de Deus, ela é muito importante. Quando ela é entendida, ela vai transformar aquilo que precisa ser transformado na nossa vida. Mas a gente tem que vigiar com o ladrão de semente, né? O diabo, ele tenta roubar o entendimento, a atenção. Mas nesta noite nós estamos revestidos de graça e de poder para cumprir o nosso propósito, amém? Atos dos Apóstolos, único livro histórico do Novo Testamento, nos fala do início da igreja após a ascensão de Jesus, sob o comando do Espírito Santo na vida dos apóstolos e de todos aqueles que iam sendo acrescentados à igreja.
Diz assim, como epígrafe, a morte de Estevão. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração, e rilhavam os dentes contra ele. 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. 58. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Deus fala conosco em nome de Jesus Cristo, é o que nós te pedimos, já te agradecendo por esse momento, por esse culto, por essa presença maravilhosa. Deus, que a tua palavra nos transforme, nos mude, nos coloque em um crescimento aonde a cada dia nos tornemos mais semelhantes a ti. Aqueles que são batizados do Espírito Santo podem glorificar a Deus e falar em outras línguas. Aleluia, Jesus. E pode se assentar no seu lugar glorificando a Deus, porque aqui é lugar de vivo, amém? Quem está vivo, dá sinal, aleluia. Meus irmãos, eu vou ser breve, porque na verdade isso aqui é algo que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar, devido à importância de um contexto que continua, que é a questão de que o mundo odeia os filhos de Deus. Nós, como igreja, como porta-vozes do Evangelho, da verdade de Cristo, como luzes neste mundo, nós não podemos esperar a admiração do mundo. No dia que o mundo começar a nos admirar demais, alguma coisa está errada, porque Jesus, ele falou bem claro que os profetas que vieram antes dele foram odiados. O próprio Jesus foi odiado. E aqueles que o seguem da mesma forma. Por quê? Porque a nossa mensagem é uma mensagem que incomoda o sistema desse mundo. As pessoas ouviram dizer que religião e política não se misturam. Se você ouviu isso, você aprendeu errado, porque religião e política estão muito ligados. Porque o Deus da religião também é o Deus do governo. Se Deus não estiver na religião, a gente se perde no fanatismo. Se Deus não estiver na política, a gente vira escravo de um governo onde Satanás está no poder. A morte de Estevão, já conhecida por muitos, nos fala de um jovem brilhante, um jovem destemido, um jovem de valor, um jovem forte de princípios, que em um discurso maravilhoso, ele vai começando lá do início da chamada de Abraão, discorrendo toda a história do povo, passando por Jesus para falar sobre a dureza do coração dos homens diante da verdade. Por este fato, as pessoas que o ouviam naquele momento, possuídas de ira, de ódio, o apedrejaram até a morte. O texto diz: o arrastaram e o apedrejaram até a morte. Por que eu estou falando isso? Porque estamos vivendo dias complicados. E Jesus falou que há dois caminhos, mas a escolha é única. Existem dois caminhos, mas uma escolha tem que ser feita. Eu estava
pensando no que aconteceu, no que está acontecendo ultimamente, a descristianização das pessoas, um sistema onde os meios de comunicação vão tirando Deus das informações, um sistema que já tirou das escolas Deus. E diante de tudo que está acontecendo, alguns ainda não despertaram, não se decidiram, porque a volta de Jesus está muito próxima. Cristãos são perseguidos, são assassinados injustamente em todo mundo, mas você não vai ver isso, né? O fake news, né? O fake news vai mostrar outras coisas, mas na casa de Deus a gente mostra a verdade. Eu acredito que o púlpito é um lugar onde devemos falar a verdade, que a igreja ainda é um lugar onde pessoas que têm interesse na verdade vêm para este lugar porque estão cansadas de serem enganadas. Eu fiquei muito comovido com a morte do jovem evangelista, e a maioria deve ter visto, norte-americano, Charlie Kirk. Um jovem cheio de sonhos, cheio de futuro, muito firmado espiritualmente, e vendo aquele assassinato, eu senti do Espírito uma testificação muito forte de que o propósito daquele jovem tinha sido concluído. Uns são assim, eles vão morrer por causa do Evangelho. Outros vão viver toda a sua vida no Evangelho. Alguns vão viver o seu ministério também por toda a vida. Outros vão começar no ministério, terminar fazendo alguma coisa, não sei. Mas hoje o Espírito Santo falou comigo. Eu cheguei no meu quarto, entrei lá no escritório e eu ouvi nitidamente a voz do Espírito Santo nessa tarde falando assim: abre a minha palavra que eu vou te falar algo que vai edificar a sua fé. E eu atentamente obedeci à voz de Deus. Quando eu abri a Bíblia, Ele me deu a morte de Estevão. Ele falou comigo, ele falou assim: eu estou relacionando a morte desse jovem com o que eu quero falar contigo e com a igreja nesse domingo. E o que eu venho falar para vocês jovens, principalmente, o que vocês têm feito fora da igreja como cristãos? O que é postado na rede ou nas redes sociais de vocês? Estão pregando o evangelho mesmo? Ou vocês estão tentando simpatizar com as pessoas para ganhar likes e influência? Porque o que aconteceu com aquele jovem norte-americano pode acontecer comigo, pode acontecer com a bispa, pode acontecer com qualquer um que tem compromisso com a verdade, com o evangelho. E Deus sabe, é claro, eu não sou covarde. Eu também tenho o mesmo posicionamento. Se for para morrer por causa do evangelho, eu estou pronto para isso. Porque o homem que não tem coragem de morrer pelo que acredita, não merece viver. E para uma igreja que fica só esperando promessas e promessas, nós temos que falar também que tem morte, tem perseguição, tem ódio. Jesus disse: antes odiaram a mim. O mundo vos odeia porque eles odeiam a mim. Eles não me conhecem. O interessante é que a raiva das pessoas contra Estevão foi por causa da sua mensagem. Simplesmente por causa daquilo que ele acreditava e pregava. O que o mundo quer fazer hoje comigo, com você? Calar. Eu até postei lá nas minhas redes sociais, porque a onda agora é chamar a igreja, ou como dizem, conservadores, não importa, isso para mim não faz diferença nenhuma, mas chamar as pessoas que acreditam, né, num futuro, ou querem deixar um futuro melhor para as próximas gerações, de fascistas, né? E eu postei lá: primeiro eles chamam, né, a igreja de fascista para depois nos matar.
Então tudo é um pretexto de ódio nesse mundo para terem desculpa de intentarem o mal. Se você for olhar aqui no contexto, Estevão não fez nada de mais para ser assassinado. Nada demais. Ele estava falando. E outra coisa, as pessoas que estavam ouvindo ele não eram obrigadas a ouvir. Elas não eram obrigadas a acreditar. Mas Estevão estava cheio do Espírito Santo. Porque só defende a glória de Deus quem é cheio do Espírito Santo. Só abre a boca para falar contra a injustiça, o pecado, a mentira, quem é cheio do Espírito Santo. E Deus está me usando para falar isso para essa igreja, para os que me ouvem. Você ainda é cheio do Espírito Santo? Ou será que um dia você já entendeu o que é ser cheio do Espírito Santo? Porque Estevão, cheio do Espírito, estava vendo a glória de Deus enquanto pregava. A glória de Deus. Todo cristão que os seus olhos estão focados na glória de Deus, ele não tem medo. Deus não chamou a igreja para ter medo. Você aí foi chamado para ter coragem. A Bíblia diz que o Espírito que está em nós não é um espírito de medo, mas é um espírito de coragem, de ousadia. Porque nós somos a esperança do mundo. Se a igreja não brilhar, quem vai brilhar? Se a igreja se calar, quem vai falar? Irmão, e aonde a igreja chega, há polêmica, há confronto. Por quê? Porque a luz chega no meio das trevas. Onde o reino de Deus chega, mexe com o inferno. O inferno está trabalhando nos setores políticos, filosóficos, nas universidades. A igreja chega, vai causar bagunça mesmo. Vai causar alvoroço, porque o reino de Deus é justiça e alegria no Espírito. Estevão, cheio da glória, viu Jesus à destra de Deus. Jesus é o intercessor. Somente uma igreja cheia do Espírito Santo vai pregar o Evangelho olhando para Jesus e não para aqueles que querem nos calar. O que é interessante nesse paralelo é que ele vê os céus abertos. Todo aquele que tem um compromisso de coragem com a verdade vai ter sempre um céu aberto para ele, irmão. Os hipócritas, os mentirosos, o céu está fechado. Aqueles que não querem se arrepender têm um céu fechado. Mas aqueles que têm um compromisso com a glória de Deus, com a verdade, o céu sempre vai estar aberto para ele. E se o céu está aberto para a gente, por que tanto medo? Por que tanto medo de semear aquilo que foi colocado dentro de você? Na sua casa, na sua escola, no seu trabalho. Ei, você não é mais trevas. Não tem como mais compactuar. A palavra de Deus diz que Jesus nos transportou, que Deus Pai nos transportou, melhor dizendo, das trevas para o reino do seu Filho amado. Antes éramos trevas, agora somos luz no Senhor. Aonde a luz chega, ela tem que se manifestar, sem medo nenhum de expressar a verdade que foi depositada dentro do teu coração. Você não é o ponto final do Evangelho, você é um meio para ele passar adiante. Mas ele vai ver um Jesus que está de pé. Por que Jesus está de pé aqui? Se o Novo Testamento nos mostra, quem já leu a Bíblia, um Jesus sentado. Quem já leu que Jesus está sentado à destra de Deus? Pai, já leu isso? Na glória a Deus. E por que Estevão está vendo Jesus em pé? Sabe por quê? Porque não adianta ser igreja,
Não adianta só ser filho de Deus, porque tem filho de Deus desobediente. Tem filho de Deus que, em vez de estar cheio da glória, está cheio de demônio. Como foi pregado no domingo sobre a manutenção da casa. Né? Então, não é só ser filho de Deus, aceitei Jesus. É saber como chamar a atenção de Jesus para você. Para muitos filhos, para muitos da igreja, Jesus está sentado. Mas para alguns corajosos, cheios de glória, que pregam o evangelho, na rua, na casa, no Instagram, no Facebook, no TikTok, Jesus se coloca de pé. Eu vou repetir, para quem está cheio da glória e não tem medo de falar a verdade, Jesus se coloca de pé. Sabe que é um Jesus de pé na vida de um crente que prega a verdade? É um Jesus que está se levantando para te aplaudir. É isso aí. Foi para isso que eu chamei você da treva. Foi para isso que eu te libertei da cocaína, do adultério, para você falar a verdade. Quem é que leva a bandeira do avivamento? São os jovens. Mas os jovens querem ficar sentados. Aí você vê algumas pessoas de 40, 50, 60 fazendo. Mas o poder está na juventude. Essa juventude tem que ser a voz de Deus. Porque tem gente esperando esta glória para que a algema se quebre, que as correntes se despedacem e eles saibam que existe um Deus que ainda cura, liberta e leva para o céu. Urabai chui calabras. Eu creio que para IPMA, para aqueles que pregam, que anunciam, Jesus está de pé dizendo: continue, não teme, continue, não teme. Deixa chamar de fascista, deixa chamar de religioso, deixa chamar de bolsonarista. Você é o verdadeiro cristão, você é o verdadeiro brasileiro. Você não se vende, você quer um futuro melhor para este país e para os seus filhos. Para minha cara, se eu tenho preocupação com o número de seguidor na internet. A mesma porta que se abriu para seguir é a mesma que está aberta para deixar de seguir. É simples. Mas valores são coisas que a gente não pode negociar. Tem gente vendendo Jesus, bispo, Deus mandou falar. Tem gente que está se vendendo. É triste, porque é para os que estão se vendendo e se calando. Se você não se arrepender, você vai ter que ouvir a triste notícia de ser barrado lá na porta e o próprio Jesus dizer: eu não te conheço. Ah, mas eu ia para a igreja, lá o congresso, aí tem minha bispa falando, campanha. Quem se envergonhar de mim nessa geração má e perversa, eu me envergonharei dele lá no céu, diante dos anjos. Estevão é um ensinamento para todas as gerações. E o que é lindo, enquanto eles clamavam, e o texto vai dizer
que eles tapavam os ouvidos, uma geração que tapa o ouvido. Você fala, aborto é crime. Droga destrói uma família, deixa uma mãe desesperada, um pai louco. Eles tampam o ouvido. Quando você fala que Deus criou homem, mulher e mulher, e a ciência confirma cromossomo XX, XY, eles tampam o ouvido. Aqueles que querem direito para eles não aceitam o direito dos outros. Isso se chama injustiça. Isso se chama pessoas que detêm a verdade e transformam em inverdade por causa do seu egoísmo. Deus está chamando uma igreja que não tem interesse com seu propósito, com egoísmo, com a sua vontade, e nem com a vontade de ninguém, mas com aquilo que é justo e verdadeiro. Enquanto eles estão tampando os ouvidos, Estevão está vendo Jesus de pé. Você tem que escolher. Ou você quer Jesus te aplaudindo, ou você quer o aplauso dos homens hipócritas. Não foi Jesus que disse, tudo que você fizer, faz em secreto, para de querer glória, sabe por quê? Porque se você fizer tocar a trombeta, o mais você vai receber o galardão dos homens. Mas o que você fizer em secreto, isso fala de caráter, de quem você é quando ninguém está te olhando, o próprio Deus te recompensará. Lançaram fora e o apedrejaram. Eu estou terminando. Apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão está com a sua mente no propósito perfeito. Sabe por que o crente vive depressão, síndrome do pânico, tristeza, medo, e tudo aí que o diabo tem colocado, porque a cabeça dele está mais na terra do que no céu. Se você colocar a sua cabeça mais no céu do que na terra, você vai ver que nada dessas coisas aqui vai poder te abalar. E eu profetizo, a igreja de Jesus Cristo é uma igreja que nada nesse mundo tira a sua fé, que nada nesse mundo tira a sua alegria, que nada nesse mundo tira a sua paz e a sua esperança. Nada nesse mundo pode parar um crente cheio da glória de Deus, que a sua cabeça e os seus olhos estão em Jesus Cristo. Ele está sendo apedrejado e está dizendo, Senhor, porque o compromisso do crente é com o Senhor. Quem tem compromisso com Jesus não morre. Ele só muda de dimensão. A palavra que entrega o meu espírito foi a mesma que aconteceu com Jesus. Jesus, antes do corpo de Jesus morrer, ele já estava. É muito forte. As pessoas pensam que estão matando Jesus, pensam que estão matando a igreja, mas na verdade estão fazendo um favor, estão adiantando o processo, porque a verdadeira igreja não está presa nessa terra. Irmão, se você ainda tem muito a perder nessa terra, se você não quer morrer de jeito nenhum por causa das coisas desta terra, você está muito distante de Deus, porque quanto mais perto de Deus, mais vontade de sair daqui, quanto mais perto de Deus, mais vontade de morrer. Aleluia, eu quero terminar, mas eu sinto a glória. Paulo falou isso, eu não sei se eu quero subir, se eu tenho que ficar, mas se for para ficar é por causa de vocês que eu tenho que ensinar o caminho, porque por mim eu já queria estar lá. Aí ele se ajoelha enquanto está sendo apedrejado e clama em alta voz, é uma oração, uma intercessão em favor daqueles que estavam apedrejando.
Irmão, só crente para perdoar quem te fere. Eu estava pensando em Jesus Cristo, porque no momento que ele estava sendo assassinado, ele falou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o quê fazem. É igual a gente fala comigo: ai, esse pessoal que segue lá, sabe, né? Vou entrar em detalhes. Esse pessoal que acredita, segue a vertente. Eu falei assim, o seguinte: sua guerra não é contra eles. Eu falo, eles sofreram lavagem cerebral, é vítima de um sistema que coloca cocô na cabeça deles, eles deixaram fazer o quê? Mais pecado tem os ativistas, que estão destruindo tudo que é bom. Irmão, novela nem sempre foi ruim. Aqui não tem um religioso aqui no altar, não. Está todo mundo no mesmo barco. Novela já foi boa. Novela já prestou. Eu mesmo, quando eu vi um pouco das reprises da Terra Nostra, que conta a história dos italianos vindo daquela forma, e eles lutaram para não serem escravos, como aconteceu com os negros, é a história do nosso país. Aquilo era novela. Tem um romance, tem um enredo, mas tem uma história cultural a ser valorizada. Aí o ativismo vem e fala: não, vamos colocar uma visão política na arte. Aí tendenciona pessoas a só verem um lado. Sabe, os artistas, os cantores, quantas canções belas que se ouviam antigamente. Aí vêm os ativistas e falam: não, você tem que falar sobre isso nas suas músicas. E isso nas universidades. Em vez de aprenderem, eu tenho um livro e a história, arquivos encontrados lá na antiga Tchecoslováquia, que o Brasil já era alvo de ser dominado politicamente. E o que estava nos registros? Temos que alienar, temos que doutrinar. Em vez de ensinar as ciências, vamos falar de um líder político, entre aspas. Vamos nos fortalecer. Sabe, então, o Brasil tem que acordar, porque você não vai perceber que isso acontece se você não tiver acesso à verdade. E a verdade é uma pessoa, é Jesus. Jesus está dizendo: perdoa-os. Eles não sabem o que fazem enquanto estava sendo crucificado. Tem gente aqui que, porque falou mal de você, não olhou na sua cara, você está 3 anos para perdoar. Sabe o que eu admiro? Que quem olha muito para Jesus começa a parecer com Ele. Porque o que acontece com Jesus está acontecendo com Estevão e não aconteceu com outras pessoas. Olha só, ele adormece antes de morrer, porque Jesus entregou o Espírito antes do corpo físico morrer. Estevão está passando pelo mesmo processo, pela mesma perseguição, está sendo entregue a Deus antes de morrer, meu Deus, e faz a mesma oração que Jesus fez. E aí você que diz que não tem como perdoar, está aqui um crente igual eu e você, Estevão, sujeito às mesmas falhas, dizendo: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Estevão era pacífico? Era. Perdoador? Era. Mas nunca deixou de se posicionar. O erro da igreja é esse: você não está se posicionando. Você quer ser o crente 007 James Bond da fé. Na minha faculdade, eu sei que você falar de Jesus numa universidade pública tem que ter cunhão, porque o diabo tomou de conta. Mas só tomou de conta porque não tem crente cheio da glória para entrar lá. Porque no dia que um crente cheio da glória entrar num lugar de treva, as trevas têm que sair e a glória resplandece. Aonde o Espírito Santo chega, o mal tem que sair. Se não saiu é porque não chegou um crente verdadeiro. Não é crente intelectual, não, é verdadeiro, nascido de novo, provado no fogo. Com uma experiência verdadeira. Não é um Cristo intelectual que você vê ele como vê Buda, como vê Gandhi. Não,
é aquele que tem uma experiência com Cristo ressurreto. A verdade, a salvação é uma pessoa e ela é real. A verdade, a salvação é uma pessoa e ela está aqui no nosso meio. E eu termino profetizando: igreja, volte a ser cheia do Espírito Santo e se posicione. Martin Luther King era pastor, mas deixou a igreja e foi para a política, porque diz: eu não acredito que a gente vai ter que ir para o céu vivendo como cachorro. Eu não acredito que a gente vai ter que ir para o céu passando fome. O mesmo Deus que dá salvação, dá vida também na terra, dá prosperidade, dá liberdade. E ele foi para a luta. E eu falo, eu sou cidadão, se for para ir para a luta, eu também vou. E se for para chegar no céu, eu quero chegar no céu, receber um abraço e Jesus dizer: cabra macho, por isso que eu te escolhi, por isso que eu te peguei lá daquele inferno e te transformei num profeta. Eu estou sentindo uma unção, armaduras estão descendo, é só para quem quer pegar, porque se você pegar, Deus vai te usar. Crente cheio da glória, usa arma certa. Igreja vazia, fica aí brigando com crente, irmão. Seu inimigo não é teu irmão, não. Sabe, estamos vivendo tempos difíceis, temos que vigiar para não precipitar em julgar, para em vez de ajudar alguém, atrapalhar. Aqui é um lugar de salvação. O mundo está lá fora, batendo, perseguindo, ditadura, querendo amordaçar, calar, injustiça, impunidade reinando. Mas aqui é um lugar da gente se unir. Aqui é um lugar que as pessoas falam: o mundo está contra mim, mas quando eu passo por esse portão, eu estou em casa, eu estou no meio dos meus irmãos, eu sinto mais forte. Vamos parar, irmão. Pastor falando de membro falando de pastor, para. Onde tem essas coisas, não se vê a glória de Deus. Vamos andar no Espírito. Vamos orar uns pelos outros. Vamos abençoar os nossos representantes e falar: Deus, tira o que tem que ser tirado e coloca o que tem que ser colocado para a tua glória, porque Deus quer fazer nesse país algo grande. Mas tem gente aqui que está comigo, que já saiu do egoísmo, do mundinho dos seus sonhos e entrou na batalha. Será que tem algum jovem que ainda tem sede de avivamento? Abra a tua boca, pelo amor de Deus, e fala: eu estou aqui, Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim. Ninguém vai fazer história na zona de conforto. Não está preparado para perder. Perdi muita coisa para estar aqui, irmão, e não me arrependo, porque eu sei que como Estevão teve o galardão, eu também terei. Você que ama Jesus e se entregou pela causa do Evangelho também vai ter. E o que eu quero terminar isso: seja a igreja cheia da glória que não se cala, porque Jesus estará de pé te esperando. E quando você chegar lá e cumprir o teu propósito, vai ter um abraço bem gostoso, vai ter uma voz dizendo: vem, vem bendito do meu Pai, vamos possuir o reino. Se coloca de pé. Deus vai te abençoar, vai, pode ter certeza disso, você não veio aqui em vão. Mas o propósito é mais importante. E eu termino aqui: o segredo de você prosperar na sua vida aqui na terra como filho de Deus é estar dentro do propósito. E o que eu falei aqui é propósito, independente da sua profissão, é propósito. Se posicionar, mostrar lá fora quem você é. Quem você é. Eu pergunto mais uma vez: você tem vergonha de Jesus? Você tem vergonha de Jesus? Porque nós não devemos ter vergonha de sermos quem somos.
podem falar o que quiser. A melhor parte ficou com a gente. Porque estamos no reino, amém? Somos filhos do amado, aleluia. Você pode dar um glória a Deus por isso? Seu Deus, nós te agradecemos essa noite, meu Pai amado. Que a tua palavra entre nos corações e gere aquilo que tem que ser gerado. Isso é para a tua glória, Senhor, para o teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Eu só quero dizer que assim